Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é o Genil do canal Gênio do Geek. E hoje vamos falar da quinta temporada de um anime que segue Kazuya Kinoshita, um universitário que após um término muito doloroso, após um término de um romance muito doloroso, ele aluga uma namorada chamada Chizuru Mizuhara. Através de um aplicativo para manter as aparências com a família, eles fingem ser um casal real, complicando, deixando bem mais complicada a vida de ambos. À medida que sentimentos, os verdadeiros sentimentos surgem, apesar de começarem com o pé esquerdo, eles já começam com o pé esquerdo. Eu estou falando de namorada de aluguel. Então já solta o dando like, comenta aí embaixo, compartilhando seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então vambora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que tivemos um pouquinho de recapitulação, ou de que algo talvez que venha no futuro e tudo mais, do que aconteceu na última temporada, uma recapitulação do que aconteceu na última temporada, Depois vemos que a Mami, no final da última temporada, a Mami tinha pedido para conversar com a Mizuhara, E ela conta que já sabe que a Mizuhara é uma namorada de aluguel, isso ela já sabia lá na primeira temporada. Fala que ela deveria contar a verdade pra Nagomi, que ela e o Kazuya não são namorados de verdade, Só que, a Mizuhara, ela não queria isso. Só que por conta da Mami, ela ter perguntado como a agência se fala sobre as viagens que ela fala, tudo mais, e bababá, ela conta, e por conta disso, para que a agência não saiba desse envolvimento com um dos clientes, ela aceita ser alugada pela Mami, e a Mami só queria alugar ela para que ela pudesse contar a verdade para Nagomi, Tanto que leva ela pro quarto dela para pegar um anel, Que é o anel de casamento que a mãe do Kazuya usava, Depois vemos que a Haruka, ela tava ficando um pouco mais impaciente. Por quê? Porque ela tinha ido para a área da piscina, Achou que os outros iam aparecer, só que, ninguém tava aparecendo. Ela ficou meio que impaciente, ia embora. Bem na hora que ela estava indo embora, um antigo cliente que ela tinha dado um pé na bunda, justamente porque ela começou meio que se apaixonar pelo Kazuya, Isso aconteceu lá, eu acho que lá na primeira ou na segunda temporada, Aparece falando que tinha vindo ver ela. Mas ele fala muito alto, Que tinha vindo ver ela, bem alto. E todos ali acabaram ouvindo e parando para ouvir o que ele tinha a falar. Porque ficou parecendo que ele iria meio que se declarar o seu amor pela Ruka, Mas ela ia embora de qualquer jeito. Ele entra dentro da piscina, começa a fingir que está se afogando e tudo mais. Todo mundo acha que ele está pagando o maior mico, E aí, antes de tudo isso, nós vemos um pouco do passado da Mami, pra gente entender o porquê que ela tá fazendo isso, Porque quando ela era pequena, seus pais a tratavam como se fosse um objeto, sabe aqueles objetos de vender e tudo mais? Então, o pai dela tinha arrumado um casamento arranjado pra ela, o que é muito antiquado. Isso é muito antiquado, casamento arranjado é muito antiquado. Você arruma uma pessoa pra outra pessoa, isso aí isso aí é ir contra os sentimentos da outra pessoa. Se a pessoa não quiser se casar com essa pessoa que você arrumou pra ela, Essa é a questão. Por isso que eu acho muito antiquado esse negócio de casamento arranjado, Só que o pai dela jogava as coisas dela, algumas coisas que ela considerava preciosas para ela fora, para que eu acho que ela pudesse amadurecer e tudo mais, Apresentou a família do noivo para ela, só que ela não considerava, não tinha nenhum afeto emocional assim, de amoroso, tudo mais com esse garoto. Só achava ele um amigo, E aí, durante o período de escola, ela estudou numa escola feminina, teve um amigo em comum, uns amigos em comuns que apresentaram a ela um garoto,
E com isso ela começa a passar muito tempo com esse garoto, começa a meio que se apaixonar por esse garoto. Ou seja, ela tinha conseguido o primeiro namorado dela. E era uma pessoa do qual o pai dela não gostava, né? Então por isso, ele, quando ele fica sabendo desse garoto, ele se aproxima desse garoto, pede para que ele termine com a Mami, e ele termina, né? Ele acaba terminando, só não sei se ele fez alguma ameaça para esse garoto. Com isso, ela tinha decidido que se ela não podia ser feliz com ninguém, né, com qualquer pessoa que ela gostasse, ninguém mais seria. Eu acho que é esse o motivo, né? Por isso ela queria muito estragar o relacionamento do Kazuya com a Mizuhara. E aí, chegando lá no quarto, ela pega o anel, né, que a Nagomi tinha dado para ela, né? Fala que é uma coisa um pouco mais velha, né? Que não combinaria com qualquer roupa moderna, né? E aí, no meio disso tudo, ela acaba meio que falando mal do Kazuya. O que faz a Mizuhara meio que pensar. Mas antes disso, nós vemos a Haruka dando atenção pro antigo cliente, que ele só estava feliz em ver que ela estava bem, né? Pois o nome dela tinha desaparecido do site de aluguel de namoradas, né? E voltando para esse acontecimento da Mami falar mal do Kazuya, a Mizuhara começa a pensar, eu acho, não tenho muita certeza, mas ela está meio que desenvolvendo sentimentos por ele, né? Kazuya já está começando desde sempre a ter esses sentimentos pela Mizuhara, só que agora ela também está começando a ter. E aí ela decide que não iria fazer o que a Mami estava pedindo, que no caso é contar a verdade para Nagomi, e só fala que não deveria contar sobre isso para a agência, contar sobre a viagem e tudo mais, o tempo de viagem que ela passa com o Kazuya e tudo mais, para a agência de aluguel de namoradas. E a Mami fala que mentira é errado, isso eu concordo, mentira é errado. E isso poderia machucar a Nagomi, mas a Mizuhara fala que não iria fazer isso com o Kazuya, porque quem deveria contar essa verdade, apesar de que o Kazuya tentou muitas vezes, só que alguns imprevistos aconteceram e ele não conseguiu, era ele, no caso, o Kazuya. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Gênio do Geek. Eu te esperaria aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando, dando um like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, o botão do sininho. Arigato e sayonara.